Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Tojo. Eu sou o Luke. Eu sou o Iso. Eu sou o Bocha. E aqui é o Judeu Ateu. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Estamos aqui começando mais um Mangá ao Quadrado de número... Tá arrochando certinho o Mangá ao Quadrado mesmo. É o clássico. De número 347. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem. E você, Estranho? Tudo certo também, obrigado por perguntar. Estou aqui rosteando de volta o Mangá ao Quadrado só para fazer a vez do episódio da nossa maratona de mangás em quadrados, que foi escolhido pelo Judeu Ateu, que é costumeiro host desse programa. Sim. Relembrando quem chegou aqui no meio do rolê, a gente tá fazendo vários programas seguidos de mangás em quadrados, nosso podcast que a gente analisa o mangá completo e com spoilers, e cada um aqui escolheu um dos programas que a gente tá fazendo. No programa passado foi Himizu, e o segundo programa agora da maratona desta vez é de Omoide Emanon e Sasurai Emanon, os dois mangás da franquia Emanon, escolhidos pelo Judeu Ateu, correto? Corretíssimo, Estranho. Era um débito que a gente tinha aqui e vamos pagar ele agora. Muito feliz da gente estar finalmente falando de Emanon. Muita gente nem acreditava que esse podcast não tinha acontecido ainda. Pois é, e agora vai acontecer, não tem por que não acontecer, porque já está acontecendo. Mas antes do programa, Judeu, nós temos um Apoia-se, correto? Correto, é o apoia.se/ao-quadrado. O podcast sempre vai ser gratuito até a eternidade, mas a gente vai fazer 13 anos esse ano de podcast. E se você cresceu escutando ao quadrado e quiser recompensar a gente por essa maravilhosa educação, você pode, e se você apoiar com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido aqui, como as seguintes pessoas: Guilherme Petreca, André Yasuda, Panino Manino, Gabriel Carneiro Carelli e Bernardo Uvo Carneiro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos lá. Eu acho que, antes de tudo, a pergunta que a gente está fazendo aqui no começo de todos esses programas é tentar entender qual foi o motivo da pessoa escolher este mangá em específico. Judeu, qual era o seu motivo? Tinha mais algum motivo ou era só pelo nosso débito mesmo? O primeiro aspecto, com certeza, é o débito, né? Esse mangá, a gente vive falando dele e a gente nunca teve um podcast dele, mas nessa minha resposta tá o segundo motivo, que é a gente vive falando dele. Eu não sei se eu pelo menos, sempre que tem algum dos programas alternativos aqui, eu comentei no programa que a gente anunciou esses mangás, eu comentei que se você nunca leu Emanon, mas você é um ouvinte acostumado ao quadrado, você meio que já leu Emanon. Porque a gente fala tanto, já explicou a premissa desse mangá tantas vezes, que você basicamente sabe qual é a história. E eu queria Pelo também... menos do primeiro mangá inteiro, né? Porque o primeiro mangá, ele é o mais... Ele é o mangá de premissa, por assim dizer, né? Ele cumpre a premissa que ele se propõe e é isso. É um one-shot, essencialmente. É um volume fechado ali, mas é o tamanho de um one-shot grande. E eu queria entender isso também. Por que Emanon sempre volta na minha cabeça? Qual é desse mangá que é tão curto e aí tem esse segundo volume incompleto, mas ele sempre volta na minha cabeça? É só a premissa? Qual é? Por que Emanon sempre volta pra mim? Eu queria tentar entender com vocês e se o pessoal também tem Emanon na cabeça esses anos todos. Muito bem. Então vamos começar essa conversa aqui sobre Emanon. É um mangá que é novidade para alguns, eu imagino, né? Teve gente que falou que não tinha lido algumas partes, ou tudo. Era isso? Quem aqui já tinha lido? Quem leu Sazurai, inclusive? Quem não leu Sazurai, por exemplo? Eu não li Sazurai. Eu não li. Eu não li Sazurai. Mas Emanon todo mundo tinha lido, então. O Omoide. Sim. Claro. Eu tinha lido. Então, vamos começar pelo Omoide, porque eu acho que dá pra até meio que falar um pouco separado, porque eu acho que até a estrutura dos mangás são diferentes. Eu acho que são duas histórias. Não só porque tem dois nomes, mas eu acho que é um outro formato. Até a ideia é diferente, né? Por mais que o Sazurai também seja meio que
várias historinhas separadas de várias Emanons, o Tsuruta, ele até fala, ele quis fazer essa conexão, tem uma conexão que acaba existindo um pouco mais forte, mas de forma geral era pra ser conectado mesmo, nesse todo de 3 volumes, que eram pra ser mais que 3, né? Não conseguiu terminar todas as conexões, mas era pra ser essa história maior, fazendo essa grande cosmologia do universo das novels e das histórias curtas do livro original. Tem esse porém que vale de mencionar assim, que a gente vai comentar desses 2 mangás aí, e, tipo, é tudo baseado numa novel que ninguém aqui leu, né, numa série de novels, nem né? nem tem no pro ocidente, tem só o conto original. Eu acho que o conto original do Omoide, ele existe traduzido. Eu não li, mas eu acho que se você pode ir atrás e ler. Eu achei na Amazon, mas eu não vou comprar. E pra mim, pra todos os efeitos, nem existe. Manon é isso que eu tenho, eu não ligo pra obra original, e é isso que eu tenho na minha cabeça esse tempo todo. Mas o ponto é que esse conto, ele fez um sucesso ali no seu nicho de ficção científica, né? Ele era um conto numa revista de ficção científica, e resultou em vários outros contos pelo mesmo escritor. E aí o que aconteceu é que o primeiro mangá é a adaptação do primeiro conto também, é a mesma ideia. E o segundo mangá, quando a gente fala dele, é o Kenji Tsuruta tentando juntar todos os contos em uma cronologia. A gente já discute ele. Vamos pro primeiro, então. O primeiro é o que volta na sua mente, Judeu, quando você fala que ele sempre volta na sua mente? Esse sem primeiro dúvida mangá? alguma. É esse primeiro mangá. Não, é que eu acho que, além das qualidades específicas de cada mangá, tem um fator que é inevitável, que o Sasurai, ele demorou muito pra gente ter acesso a tudo. Então, a leitura que a gente teve de quem leu agora, né, quem já tinha lido por anos e anos e leu o Emanon lá em 2010, demorou, sei lá, 10 anos até você conseguir ler esses 3 volumes de Sasurai. O que tem até certa conexão com o tom da história, mas acaba sendo... O autor sendo... até reconhece isso, né? Tipo, não, esse mangá tá envelhecendo junto com o Emanon mesmo. Mas acaba sendo uma experiência diferente, porque é um mangá que você foi lendo um capítulo de vez em quando por muito tempo até você conseguir chegar no final, enquanto o Omoide, todo mundo aqui leu um volume completo que já tinha scan, assim. Que vai sair no Brasil e tudo mais. O Emanon, o Omoide Emanon, obviamente, é o que vem na minha cabeça, é o que vem na cabeça de quem leu, provavelmente. E eu quero começar falando que eu acho que um dos motivos de que sempre volta na minha cabeça é o quão bem ele consegue expandir a ideia, o conceito tão original que ele tem pra essa personagem. Porque quando você para pra pensar, tipo, meio que no grosso temático de Emo Emanon, não é nada novo. É uma história de imortal. Já foi contada essa história 1000 vezes. Um imortal que tá cansado de viver, ou qualquer outra coisa. Mas o conceito de imortalidade que ele inventou pra essa personagem, é tão único, é tão maravilhosamente explicado, que dá muito carisma pra essa personagem. Você meio que entende o pesar, o peso carregado de um imortal. Eu adoro o conceito mesmo, como é explicado, e o quão é conectado com ficção, tipo, com uma ciência de fato ali, sabe? Tipo, como uma obra de ficção científica, ele fala sobre evolução e tudo mais. Eu gosto da forma com que o conceito é tão original pra mim. Acho que esse é um dos motivos que Emanon sempre volta na minha cabeça. Ele é um pequeno twist na ideia, e só esse pequeno twist abriu muitas portas, né, pra Emanon, que vai acabar desaguando principalmente na continuação. Sim. Mas só essa ideia de que ela precisa nascer de novo, né, tipo, ela precisa sempre transmitir a memória pra próxima geração, essa foi a sacada de gênio. Tipo, essa foi a ideia que o cara teve, que conseguiu dar força pra essa história e pra justamente a criação dessa personagem e a gente poder entender ela melhor. O aspecto extra de que ela tem a memória desde as bactérias é pra mim a pitada de sal extra. Porque eu acho que qualquer outra pessoa que teria essa ideia, tipo, ok, vamos começar desde o Egito Antigo, desde que tem civilização, ou sei lá, desde os homens da caverna, qualquer outra, tipo, desde que o Australopithecus afarensis surgiu, sabe? Alguma coisa assim. Mas não, tipo, ela tem a memória de ser de dinossauros, ela tem a memória de
toda a evolução da vida, não é do ser humano. É muito bom. Não de bactéria, e não é nem não de bactéria. de Na verdade, eu acho que fala em algum momento do Sazerac que é, tipo, antes da existência da vida. Tipo, ela lembra do antes do primeiro... Antes da primeira bactéria, antes da primeira coisa que você poderia classificar como vida, ela lembra de, tipo, só existir, assim. Mas tem um aspecto, Judeu, tem um aspecto importante, que ela transmite a memória pros descendentes dela. Sim. Ela tem a memória da mãe, que tem a memória da avó, que tem a bisavó, blá, 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 até a bactéria. Mas a gente não descende dos dinossauros. Então ela nunca foi um dinossauro. Ela lembra de fugir de dinossauro. Sim, né? sim. Eu quer dizer, eu disse, ela tem a memória de dinossauros, não de um dinossauro. Sim. O que na perspectiva da evolução é interessante, porque todos os passos evolutivos pra bactéria virar a humanidade, foi ela que fez. Sim. Então, é curioso você pensar nas implicações disso, porque eu acho que seria, bom, não é impossível, mas é meio maluco como que a primeira bactéria chegou até a gente, qual o caminho que ela fez, né? Tipo, foi essa única, acho que tem uma única linhagem que vem de ponta a ponta, que é ela, né? O primeiro peixe que respirou oxigênio ou foi a própria Emanon, ou foi o macho que cruzou com a Emanon. Só pode ter sido um desses dois. Sim. Porque foi a linhagem dela que deu origem a essa evolução. É interessante pensar nesse aspecto de como a ideia dela funciona. Com certeza não é assim, não tem uma linhagem única, né? Na vida real, não é assim que funciona, não é. Espécies morrem, não, espécies inteiras não, né? Se tem a linhagem, continua vivendo ali, né? Mas não existe uma única linha evolutiva que dá pra traçar assim, não. Isso tudo culmina nessa personagem, que é a Emanon, e eu queria saber, vou pegar aleatoriamente pessoas aqui pra gente engajar na conversa. Dojo, o que você acha da Emanon como essa personagem construída no mangá? Eu já tinha lido alguns anos atrás Emanon, e eu não lembrava de muita coisa, mas eu lembrava de ter achado ela um personagem interessante. Tipo, de personalidade e tudo mais. Aí agora, relendo, isso meio que reformou esse conceito que tinha na minha cabeça. Ou reformou, não, reforçou. Porque ela é muito, tipo, relatable, sabe? Essa pessoa que tá cansada de viver e já viu tanta coisa. E só meio que não aguenta mais, mas ela não tem opção a não ser, tipo, continuar. Sim. É muito bom esse aspecto, eu também adoro. E ela também é meio que uma aulinha de história ali dentro do mangá, né? Tipo, principalmente nesse primeiro volume, ela conversando com o personagem lá, que agora eu esqueci o nome, mas... Palestrinha. O Palestrinha. O cara quis dar um mansplaining na entidade cósmica. Sim. Isso é porque a entidade cósmica adora o cara. Eu queria até chegar nesse ponto depois. Se esse cara tivesse vivido até os dias atuais, ele seria tipo um fã de Nolan da vida. Mas é interessante essas conversas que ela tem com ele, que ela sempre dropa alguma informação de tempos passados, assim, que você fica, bacana. É um mangá aulas também no fim do dia. Eu gosto desse detalhe que ela tem essa linhagem, tem essas vidas, só que ela não... Tem algum pós-fácil, que eu acho que é a tradução dos Estados Unidos que acrescentou, mas que ela não se enxerga como a mesma pessoa em todas as vidas. Sim. Ela se enxerga como uma sequência, ela tem as mesmas memórias, mas ela pensa nas outras como outras, sabe? Sim. O que faz sentido, porque nesse aspecto que você comentou aí da identificação que você tem com ela, você não vê o seu eu de 10 anos não é você mais, né? Sim. Você aprende, você cresce, você modifica. É meio que aquele conceito, né, de que em X tempos você não é mais você, porque todas as suas células já foram trocadas. E, tipo, ela é meio que... É o ser humano de Teseu. É verdade. E ela tem aí meio que um conceito da evolução da borboleta, que sempre que ela renasce, ela deixa a casca velha dela pra fora. Ela deixa a versão que ela era antes ainda lá, só existindo.
se decompondo. Tá Com a pessoa- abandonada, né? A pessoa ainda existe, mas ela perde as memórias, e aí ela só sabe fazer o básico da vida. Uhum. Tem algo, eu quero comentar algo que nesse aspecto que você comentou da identificação que você tem meio que com o pesar dela, eu concordo, tem muito disso, mas acho que um dos motivos que ela sempre volta na minha cabeça é que você tem um pouco inveja também da liberdade dela, sabe? De ser esse ser observador de tudo, sabe? O quão livre ela é. Fala a verdade, Judeu. Países. Você gosta da liberdade de poder fumar sabendo que você não vai morrer de Nossa, essa é uma boa. Esse mangá, ele ganha meu positivo pela propaganda pró-cigarro também dele. Exato. Tem inveja dela ser Wanderlust, né? Sim. Eu não quero entrar muito em política, mas eu tava vendo aqui os reviews do Manga Updates, e tem um cidadão aqui, ouvinte nosso, tá escrevendo em inglês 8 anos atrás, o Disco Shark. No Manga Updates. Ele tem pra mim um resumo maravilhoso. Eu traduzindo a mão livre aqui, ele fala que Emanon é a maior refutação da teoria de grande homem da história, desde a história materialista do Marx. A gente acompanha aqui essa uma pessoa, ela é a história toda encarnada, mas tipo, ela é que nem todo mundo. Tipo, ela fuma, ela ama e ela tá só vagando por aí. Tipo, Usa uma calça única jeans. pessoa. Usa calça jeans, exato. E, tipo, eu acho que Emanon tem a mesma libertação e pouco aprisionamento também que tem você enxergar a história por meio de um materialismo histórico, de que, tipo, não tem como uma única pessoa modificar os rumos da humanidade. Tá em aspectos sociais e econômicos muito grandes, tipo... então essa Ela até se põe uma tarefa ecológica ali, né? Mas, Sim. é discreta, de certa forma. Então é meio que libertador e pouco grande demais também. Por isso que eu acho que esse é um dos motivos que eu sempre volto pra Emanon, é o quão libertador ele é mesmo assim. Não pensar que tá na mão de uma única pessoa o rumo da humanidade. Ela encarna isso bem pra mim. Quero falar. Primeiro que acho interessante, né, nas minhas pesquisas, vocês estavam falando aí, a provável origem de todas as formas da vida são arqueias que são chamadas de arqueias de Asgard. Aí existiu até umas pesquisas em 2020 de pesquisadores japoneses sobre isso. Ela envolve outras formas de vida, assim, basicamente meio que consome ela e se torna aquela coisa. Ou tinha mais alguma outra coisa que eu esqueci que eu ia falar. Acontece direto. Normal. Depois eu lembro. Aí eu grito. Beleza. Aí eu ia puxar então esse gancho, porque o mangá não é só dessa menina, tem esse menino também. Acho que o Izu queria comentar alguma coisa envolvendo a relação dele. Sim, ele é primariamente sobre esse menino e eu não... É narrado por ele. É narrado por ele e eu não sabia que era um conto. Mas agora, sabendo que é um conto, ele entra naquele típico gênero de conto de ficção científica sobre um cara normal e ordinário, fã de ficção científica, que conhece a pessoa mais interessante do planeta, e a pessoa mais interessante do planeta fala: não, interessante é você, que me fascina por ser igual o leitor. Sim. E ela enfatiza coisas como: eu nunca contei meu segredo pra ninguém em nenhuma vida anterior, mas pra você eu conto, porque você é fascinante e diferente de tudo que existe, e muito mais interessante do que eu. Isso é uma informação que tá em Omoide que fica muito estranha considerando quando você lê o Sasurai. Sim. Sim, É. parece que precisou vir esse cara pra dar um rumo pra ela. Exato. E, qual é? A mulher existe desde... E aí, anos depois, a filha, que é a nova Emanon, fala: aquela uma noite no barco que eu te beijei, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer. Aquilo Mas foi claro, nunca marcante esqueceu. em 3 bilhões de anos. Sim. Embora em Não, retrospecto faça sentido que ela não esquece aquilo, porque ela não esquece nada, né? Ela mentiu, ela tudo mentiu pra esse cara aí. Tanto que não, eu nunca vou esquecer. Você não esquece nada, só falou pra Exato. agradar o cara ali.
Sim. Mas não dá pra deixar de sentir, principalmente nesse primeiro conto, de que tem esse male gaze pra cima da Emanon, né? Ela toma um protagonismo no segundo mangá, mas no primeiro é meio que esse olhar de masculino pra essa figura tão interessante, tão misteriosa. Ela controla a sua própria reprodução, então, né, tem um fascínio que o mangá transmite em cima dela nesse primeiro conto. E isso, obviamente, também tá. Esse male gaze, esse olhar masculino, tá. Na carreira do desenhista. Tá na carreira do mas, desenhista com e certeza. desse próprio mangá. Ele adora desenhar mulher pelada, não tem outro, não Sim. tem. E tem ela pelada no plot o tempo todo normal, mas é reforçado no volume do Homoide, que abre com pin-up da Emanon, não tem outro nome. Mas é isso que ela ele gosta de posando desenhar em Sim. todo o mangá dele. A carreira dele paixão é dele. essas pin-ups, basicamente. Inclusive, o Sazurai parece que é uma desculpa só pra desenhar mais a Emanon pelada, porque, tipo. não. Ele não desenha até Sinceramente, mais, tô né? falando- não. O Omoide, eu acho que é o mangá com mais roupas da personagem feminina dele da história que ele já desenhou. Tipo, não querendo ter esse viés puritano, mas, tipo, Não, eu não acho que tem problema. é muito excessivo, sabe? Sim. Tipo, no meio do capítulo tá acontecendo assim uns negócios, tipo, completamente normal, do nada, pá, ela tá nadando pelada, ou ela tá dormindo pelada. Ela tá andando na casa de banho pelada no meio do corredor acendendo um cigarro. E uma leitura em 2025, várias dessas peladas, ela é menor de idade, só pra favorecer a reclamação de Twitter. Mas eu não acho que várias dos desenhos não são, tipo... É feito com bom vários gosto. eu não vejo como fanservice. Eu vejo sim. como Sim. Não, eu vejo uma ilustração. Isso puxa no outro ponto, isso me lembrou do que eu queria falar. Porque a Emanon, ela é retratada como esse ser humano que tem essa mentalidade de todas as vidas, e é até engraçado como ela tem, na verdade, em todas as vidas dela, esse aspecto meio animalesco, que a gente vai ver, principalmente em Sasurai. Porque, tipo, a reprodução pra ela é literalmente só a reprodução pra continuar a espécie, vamos dizer, a própria espécie Sim. dela. Sim. E aí ela essa tem um questão- instinto, inclusive, pra isso. Exato, ela tem um instinto pra isso e instinto de largar pra ficar sozinha e ir atrás disso eventualmente e nunca chegar à velhice no final das contas. E é engraçado como isso vai sendo reproduzido, tipo, justamente porque ela consegue ter todas essas memórias e até esse contato com esse menino do Emoide talvez traga esse pensamento pra ela, assim, vamos dizer. Mas ela tem, na verdade, toda essa questão de ser essa pessoa meio animalesca por toda a vida que pode vir justamente de toda essa experiência dela, de todas as vidas animalescas que ela já teve. Sem dúvida. Em Sazurai, acho que uma grande temática é, tipo, meio que esse conflito entre o instinto e a sociedade, né? Uhum. Tá E ela muito vive muito mais presente como isso. animal na vida dela, se parar pra pensar. 3 bilhões de anos. Sim. Sim. Mas para todos os efeitos, a gente vai ver as primeiras vidas mais humanas dela ali, quando ela falou que ela passa a maior quantidade de tempo que ela ficou com a versão anterior dela. Foi na vida que a gente viu em Sazurai, né? É a primeira vez que ela continuou com a mãe por muito tempo. Uhum. E foi depois desse contato com o menino. Sim. Esse é um bom gancho pra ir pra Sazurai de fato, então, porque eu vou falar estranho, eu relendo esses dois de uma vez só, Emanon é uma boa introdução do conceito. Uhum. Só que, realmente, Sazurai, ele é muito sacana, porque ele dá só o gostinho de o quão bom esse conceito é mesmo, porque ó quanta coisa maravilhosa eu posso fazer com isso, só que eu não vou expandir muito, porque meu mangá vive sendo cancelado, então... Ele expandiu até onde deu ali, né? Nossa, mas dava pra continuar ali, né? Obviamente. É que foi cancelado a revista dele, eu acho que ele não encontrou algum outro lugar pra publicar, pelo menos. O autor de Shaman King deu um jeito. Acho que o mangá foi cancelado algumas vezes também fora da revista. Porque o cara escreveu 3 volumes em 10 anos, sei lá quanto tempo. Não é famoso. O Keiji Tsuruta não é famoso por fazer mangás longos. Não. E em algum ponto, acho que também é um pós-fácil da editora americana. Eles falam que até surpreendeu que ele lançou mais de um. Só de ele ter um segundo volume do mangá já é nossa, que diferente. Então 4 já é um excepcional, mas poderia ter mais, né? E aí é que vem esse caso, né? Porque Sazurai, a ideia plantada foi, o cara falou, ok, eu fiz o primeiro conto, vou pegar todos os outros e vou criar uma linha
narrativa. Então, quando a gente sabe disso e a gente olha pro todo, a gente vê que o mangá de Sazurai, de fato, são vários mangás. Né? Sim. Ele tem vários contos ali, pelo menos os fáceis de citar, é o menino que consegue saber tudo, O irmão dela, o irmão dela, a menina que viaja no tempo. a menina que viaja no tempo e a única história que vai de ponta a ponta, que é dela Criando raízes. criando raízes ali, né? Esse É. conto. O que vocês acham? Deixa eu pegar outra pessoa, o Luke agora. Esse segundo mangá funciona pra você, Luke? Então, quando vocês falaram do quanto vocês são fascinadas pelo conceito, eu em parte concordo. Obviamente, é uma razão muito grande de eu gostar de Emanon. Mas eu acho que Sazurai não faz muitas coisas que são o que me fascina no One Day, que fazem eu gostar tanto. Porque eu gosto muito dessa vibe de ser um conto, de ser tipo um momento muito específico no tempo em que você ganha só tipo um vislumbre dessa coisa muito maior que tudo. Uhum. É um momento pequeno onde você acaba ganhando esse acesso a um conceito muito maior. Quando vocês falaram do menino lá, fã de ficção científica, que a Emonton tava zoando, brincando com ele que não esqueceu nada, eu não acho que é pra pensar nem que era muito importante, nem como se não estivesse lidando, mas como que a grande mensagem do mangá era essa grande efemeridade das coisas, e que tudo tinha um valor específico. Esse momento, ela não vai esquecer tal qual outros momentos, mas é uma sequência de momentos que foram importantes pra ela, que nela vai ter vários outros na vida, né? Nas várias vidas dela. E aí eu acho que o Sazurai acaba expandindo demais a história de um jeito que eu não me interessava tanto. Eu gostava dessa simplicidade de um volume, de uma história curtinha, que explica a personagem, que dá essa pequena introdução à mente dela e ao conceito, e acabava ali. Mas eu ainda gosto do Sazurai. Eu acho que é impossível eu desgostar de um mangá que é desenhado pelo Kenji Tsurata, pra começo de conversa, porque eu acho ele um artista simplesmente... Talvez seja o meu desenhista favorito de mangás. Então só de ler, tipo, passar as páginas, eu já acho... A arte é excelente, né? Sim. É só uma experiência visual que me agrada demais. E a Emanon é um personagem que me agrada demais, então eu tô vendo ela. Mas aí tem essas coisas que eu acho que começa a expandir muito o mundo de ficção científica, que deixa essa existência da Emanon um pouquinho menos especial. Eu não gosto tanto disso. Eu não gosto que tenha a menina que viaja no tempo, embora eu goste dela. Eu não gosto que tenha um maluco com onisciência. Eu não gosto que ela tenha um irmão que consegue criar fogo. Acho que são coisas que expandem demais o universo de Emanon de um jeito que... Acho que eu não ligava tanto pra ficção científica assim. Eu gostava do experimento de pensamento. Mais do... Eu definitivamente discordo de ti, Luke. Eu gosto muito como ele expande... Porque parece pra mim quase uma releitura de Emanon, o Sazurai, pra mim. Porque em Emanon, por exemplo, é jogado bem... Que nem você fala, é bem efêmero. Ela fala ali, minha mãe perde as memórias. E aí, em Emanon... Ok, tá, vamos ficar. O que acontece com essa personagem que perde as memórias? Por um lado, eu fiquei muito feliz que explicou, porque eu tinha ficado confuso. Mas eu acho que ficou muito foco em dar as nuances de como o sistema Emanon funciona. Que eu acho que faz sentido que alguém se importe, que seja muito legal. Mas não era o que me cativava no mangá. No original. Não é Rogue One pra mim. Não é só uma explicação de algo que não precisava explicação pra mim. Porque ele vai lá, explica o que acontece com a mãe, mas tipo, tem uma história sendo contada ali. Tipo, ele consegue, pelo menos nesse arco narrativo. Se bem que eu tô disposto a falar que o conto ali do irmão também é um negócio bonito, fechado, que tem temas bem trabalhados, mas com certeza nesse conto aí dela ficando com a mãe mais tempo, é tocante, é bonito, não é só uma expansão da ficção científica do negócio pra mim. Eu meio que tenho a mesma opinião do Luke. O primeiro mangá, ele funciona tão bem, ele apresenta pra você esse conceito
ele cria em você esse imaginário de uma forma tão boa que, pelo menos em mim, ele acabou me deixando com muita expectativa do que poderia vir ali pelo Sazurai, pelas continuações. E expectativa é uma coisa muito perigosa, porque quando ela tá muito grande, não importa o que o mangá faça, você sempre vai sair um pouco decepcionado. E, tipo, a história do Sazurai, ela não é ruim, de jeito nenhum, mas ela deixa essa magia do Omoide que eu tinha um pouco machucada. Eu acho que é bem isso. Tipo, só pra deixar claro, tudo que eu tô falando é meio que relativamente, sabe? Porque Claro, eu claro. gosto de Sazurai, só que o Omoide é um dos meus mangás favoritos e eu nunca tive essa mesma conexão com os próximos. Isso, você ia Então, falar que isso, você tende a concordar com? Com o Luke no que ele apresenta, mas não nos sentimentos, porque eu acho que pra mim, pelo menos, a Força Sazurai foi justamente a chance de ver a Emanon ser um personagem de verdade. Aham. Que no Omoide, ela é um exercício de pensamento. É um grande... Não seria muito interessante se apresenta lore e regras, e você pensa, pô, É interessante uma mesmo. pessoa com esse lore e essas regras seria interessante. Mas ela não existe de verdade. Tanto que acho que um pouco do que a gente se conecta com o Omoide é um pouco que a gente projeta o que a gente acharia dessa situação. Porque ela não faz ou pensa muita coisa em Omoide. Aí no Sasori... como que chama o outro? Sazurai. Sazurai. No Sazurai, ela de fato tem a chance de ser uma personagem, de ela ter coisas que ela quer, coisas que ela faz, coisas que ela vai atrás, coisas que ela sente, reações ao mundo dela. Que, pra mim, essa é a força, ver a Emanon ser um personagem de verdade. Ter uma história sobre ela que é uma história que tá acontecendo. Não uma passagem efêmera de beijei um cara no barco, isso foi tudo. Eu concordo que isso acontece no Sazurai, mas é que eu acho que parte do que eu gosto no Omoide é que eu acho que ele consegue apresentar em vários momentos, várias vezes pela arte mesmo, alguns sentimentos da Emanon que não estão muito explicitados, mas que é o que você falou, a gente tá meio que projetando. Mas acho que o mangá dá essa oportunidade a ver meio que de longe o que ela pode estar pensando, o que ela pode estar sentindo. Tem umas páginas duplas puramente visuais que acho que passam muito sentimento que não tá bem claro, mas que você vê que ela tá sentindo alguma coisa. Tem uma página que é muito marcante pra mim no Omoide, que é só ela olhando pras estrelas no céu, assim, sozinha. Sim, mas eu acho, Luke, e não é um defeito, que esses sentimentos dela são literalmente um 8 e um 80. É ou o que ela acha do cosmos, ou o que ela acha de um barco onde ela passou um dia. Nunca é o que ela acha da mãe dela, nunca é o que ela acha do cotidiano dela. Esse meio termo eu acho que falta em Omoide e que é bem-vindo em Sazurai. Ela funciona mais como uma personagem mesmo. Eu tento concordar com vocês de como eu gosto de ver ela sendo um personagem, e um momento excelente pra mim nisso é o conto dela com o irmão. Porque ela narrando pro irmão filho dela, tipo, tão crua e quase, tipo, ela é babaca nesse conto. Ela falando, eu abandonei você, porque eu achei que era melhor. E, tipo, eu sou feita pra vagar por aí. Tipo, você termina esse conto do lado do irmão. Tipo, não, esse cara tá certo. A mãe dele acabou de surgir, falou que é a irmã dele também, e que abandonou ele porque ela... eu não servi pra cuidar de você não mesmo. Eu gosto demais de ver... não, a Manon, ela é meio babaca também, né? Queria essa personagem. Você tem completa razão, que se a primeira parte ela é um conceito, em Sazurai que ela vira um personagem. E tem, tipo, tem momentos e momentos com ela, personagem em Sazurai, mas esse em específico eu penso, nossa, que delícia que é ver ela sendo arrombada. Eu adoro isso. Sim. Eu acho que existe. Ela preenche. O mangá preencher esse vazio da Emanon, né? A gente tinha. No primeiro conto, a gente tem essa visão que a gente falou do meio gaze, né? A visão do cara dela. E a gente ter a visão do ponto de vista dela é interessante justamente porque, pela construção dessa personagem, dos mistérios envolvendo ela, há coisas que eu quero saber a mais. Fala, ok, e aí? Como resolve isso? Ou ela não é sozinha nesse mundo? Tem mais gente nesse mundo que faz coisas, tipo, não é possível que só ela é o ser mágico, tem mais coisa, eu quero saber o que esse mais. O que talvez dê uma sensação ruim pro segundo mangá é que eu não sei se foi uma boa ideia
intercalar essas histórias. Talvez eu É. quisesse saber cada história como um mangá, como é o conto. Sabe, ok, me conta a história da menina que viaja no tempo, de ponta a ponta, toda a jornada. Me conta a história do irmão, de ponta a ponta, toda a jornada. Eu acho que é isso que foi a ambição que no final jogou contra. Porque nenhuma dessas outras linhas se concluiu. A única que concluiu, eu achei muito satisfatória, a jornada que conclui. É satisfatória porque conclui, porque vai de um ponto a outro. E os outros eu fico naquela, pô, podia ser demais algo. A história da mulher que viaja no tempo e ela se encontra, ela conhece a vida Ela dessa morre mulher. e aparece 2 segundos depois. É muito bom. Que ela experiencia a vida de uma forma não cronológica, eu achei fascinante. É Eu, muito bom. eu falei, pô, que ideia que essa personagem que é imortal vivendo pra sempre na linearidade e essa personagem mortal, mas vivendo, saltando no tempo. E aí elas se encontram aleatoriamente. Que ideia, que ideia. Eu acho que a parte da menina que viaja no tempo foi a que eu mais gostei de Sasurai, É tranquilamente. a mais interessante mesmo. E eu acho que esse é algo que funciona mais nesse esquema que você mencionou. Porque faz sentido ela estar, tipo, presente aos pouquinhos em várias histórias. Inclusive poderia estar mais, né? Ela é mencionada no começo, aí volta no final. Provavelmente tinham mais arcos dela que não foram concluídos no mangá. Mas eu gosto dessa ideia, tipo, que ela meio que era uma presença vaga em várias vidas do Emanon. Que acabou não fazendo, mas o mangá quase fez isso. Sim. Eu gosto justamente da ideia da Emanon, que sempre transfere a memória antes de envelhecer e tem uma cena emocionante dela vendo a amiga morrer de velhice. E esse contraste de alguém, eu achei muito forte. Me marcou bastante essa parte. É. Mas Sim, a amiga falando que justamente estava esperando ela aparecer, falou, eu sabia que você ia aparecer. E nada garante, né, a bem da verdade, porque era aquele ponto da história que ela... Bom, ela viveu já também aquele ponto da história, é verdade, já garante, porque ela viveu no futuro também. Mas eu achei interessante como o raciocínio de que esse foi o último momento de vida daquela personagem, mas não foi a última vez que ela viu essa personagem. Esse prospecto de que é como você encontrar alguém que viu a sua morte, mas você ainda não sabe da sua morte. É o ponto de vista da menina que viaja, sabe? Sim, Tipo, sim. é fascinante, eu achei muito interessante. As duas perspectivas são incríveis, né? É muito bom. Sim. Mas é estranho, em relação à sua crítica, pô, ele poderia ter funcionado sendo contado em Qual é a palavra que eu tô procurando? Eu só quero comentar rápido, Intercalado. porque já que a gente já tá falando de Sasurai, o quanto essa parte é realmente nonsense quando você compara com o Omoidei e como ela fala, tipo, dela revelar o poder dela como algo especial. Bom, uma pessoa que no mínimo sabia, né? Que a menina viajante no tempo. É verdade. Talvez quem tem superpoder não seja uma pessoa, na perspectiva dela. Mas é estranho. O mangá poderia ter funcionado contando aos pouquinhos se ele tivesse sido escrito inteiro. Tipo, o seu desejo de que, não, eu queria que ele contasse tudo de uma vez, é o desejo de eu queria ter terminado esse mangá. Não é. Eu completamente compartilho com você. Por isso que eu falei que é sacana no final das contas, porque. Tem Por outro lado, eu acho. Só rapidinho, todos esses contos, ela termina falando. Eu só fui encontrar essa pessoa depois de X anos. E a gente nunca vê essa parte. Tipo, o mangá é sacana porque ele não termina. Tipo, porque ele deixa esse monte de ponta solta aberta. Sim. Você ia falar, Luke, desculpa. Não, é só que eu acho que o ponto pra mim é que, não sei se, além de tudo que eu falei, eu realmente gosto da estrutura do Omoidei. E eu acho que, obviamente, ele quis fazer algo diferente, mas eu acho que eu ia ficar mais satisfeito se ela fosse meio que repetida com outro evento, com outro encontro. Porque é difícil imaginar o que esse mangá seria por completo, mas pra mim, se ele, tipo, tem esses 3 curioso. personagens mágicos pra mim, se a história deles fossem sendo contadas aos poucos entre essas narrativas mais completas, tipo, por exemplo, dessa dela que criou raízes, talvez funcionasse, vai saber. Mas o grande pecado pra mim de Sasurai Emanon é ele não ter terminado. O que é uma sina, porque ele mesmo, pô, eu me sinto mal. E você tem que se sentir mal mesmo, autor, tipo... Porque você tem uma história única na mão aí, completa, escrita, e você não fez ela, mano. Mancada. Você pode ir lá ler, tem os livros. Mas eu quero ler essa versão de Emanon.
Mas eu acho que no final, a realidade é que Emanon, assim, pra mim, a minha conclusão sobre Emanon é que eu queria que o Kenji Tsuruta, eu queria, já que ele optou por esse caminho de contar as histórias em paralelo, eu quero ver até onde eu gostaria de saber. Ou ter acesso aos contos também. Não é a mesma coisa, eu gosto de mangá, eu gosto da arte do cara, se tiver eu prefiro, mas se só tiver os contos, tudo bem. Porque eu gostei da personagem, eu gostei da história e eu gostei dessas variantes que o autor criou para a história de Manon, né? O que acontece quando isso surge? Quando a menina que viaja no tempo surge, quando nasce um irmão aleatoriamente. O menino lá, foda-se o menino, né? Do menino que... O que menino tipo, super poderoso, eu acho. completamente foda-se. Não, acho a parte faltou. disparada mais interessante. É o que mais faltou mesmo, porque se o irmão tem uma narrativa completa, e a menina que viaja no tempo, pelo Tem. menos é tipo uma piscada ali, né? Tipo, é um negócio. Esse é o mais aberto. Qual é o futuro dele? A gente não deve, tipo, E acho que até em personalidade ele acaba sendo o personagem sci-fi mais genérico nesse sentido. mais Eu sou um cara caricato, poderoso que quero usar o meu poder pra controlar a humanidade, mas do jeito... Tipo, é o que mais você sente que você já viu em algum lugar em comparação ao resto. né? Então é isso, eu acho que eu queria muito ver, porque eu sigo na nossa conclusão inicial. Que ideia que é a ideia de Emanon. Eu acho que há caminhos interessantes que eu gostaria de ver sendo mais desenvolvidos. É uma pena que não tem, mas o que tem me deixa satisfeito de forma geral. É só triste que o mangá é incompleto, realmente. Não tem outra coisa a não ser triste mesmo. Beleza, alguém tem algum comentário final pra gente encerrar aqui esse programa de Emanon? Algum comentário que a gente não quero falou? só um Ou uma pouquinho. conclusão? Eu tenho só um pouquinho. A gente não comentou muito da parte da única narrativa por completo que a gente tem de Sazurai, que é dela criando raízes ali Boa. e tudo mais. Eu comentei ali de passagem do quão o grande tema pra mim aqui é esse conflito interno que ela tem entre criar raízes e ser o wandering, né? Ser qual é a palavra boa aí, tradução aí? Vagrante. A Andarilha. vagrante. Ver uma Boa. vagabunda. Ser essa vagrante, ser uma pessoa que viaja por aí pra observar o mundo, né? Ela é essa entidade que o negócio dela é observar, essa enciclopédia humana de tudo que ela observou. E é muito bom pra mim, é aí que tá grande o conflito humano real ali e a inveja que eu sinto da Emanon, porque o mangá meio que tenta jogar na cara do leitor essa inveja que ele tem, tipo, dessa menina que lobo solitário, não tem raízes, vive viajando por aí, todas as páginas bonitas, coloridas que eles põem dela no mar, fumando sozinha, uma vida que parece invejável, né? Sim. E aqui nesse um conto ele, não, pô, meu, mas ó tudo que ela tá deixando pra trás, ó as coisas que ela poderia ter, e ela inveja também esse mundo, mas Ela é vai decidindo interessante. ficar mais um pouco sempre. É interessante pra mim que talvez por causa da história, tipo, ela meio que tem que largar no final das contas, sabe? Tipo, ela volta a ser uma vagrante, ela volta a andar por aí, porque é isso que a história pede no final. Eu não sei se em termos temáticos isso aconteceria ou não, mas é incrível pra mim. Eu acho essa parte interessante como ela começa justamente com ela doente. Então, levanta o questionamento, como é que ela não morreu de doença? Até hoje. Obviamente há uma força da natureza mantendo ela viva. Inclusive, eu acho que esse poderia ser um dos temas. Seria Tipo, interessante. como que ela sobreviveu? Tipo, tem algo mantendo essa... É, Como em nunca 6 falhou a milhões- reprodução, né? Exato. É Ela impossível. comenta disso bem um pouquinho em Homoide, né? Tipo, ela fala, parece que eu sempre tava esperta, basicamente. Eu sempre fui malandro, eu sempre consegui. Uhum. Fica- Coisas ficou- acontecem pra ela com propósito, né? Como se fosse isso. Porque só assim que ela conheceu o carinha também. Eu acho que a humanidade, a natureza forçou que ela continuasse existindo como, acho que é o Amanda, né, que fala aí que ela chega na conclusão que ela é, tipo, esse HD da humanidade, né, esse material que, tipo, tá levando pro futuro todas as informações, todo o passado. Então, eu acho que a ideia é mais ou menos essa, que tem esse conceito maior. Tanto que quando ela fala do irmão, fala, não, com certeza o mundo criou você por alguma razão que nem criou pra mim. Então, Sim. dentro do Lorde Emanon, acho que o conceito que tem alguma força maior tá
existe, ou pelo menos é cogitado pelos personagens. Esse tema aí de encontrar um sentido pra vida é um tema eterno da arte, né? Mangá aparece toda hora pra mim, eu tenho a impressão de, qual é o sentido? Também bastante presente aqui. Até essa entidade cósmica que, obviamente, ok, você continua vivo pra observar tudo, até ela não saber exatamente se é por isso que ela continua vivendo ou não, né? Uhum. A teoria do cara de que em algum momento ela vai ser útil pra evolução. Ela já é. É o que o Izzo falou no começo, é o correto. Ela é a evolução. Não tem como ela não ter sido a evolução. Ela é o próximo passo. O que ou de utilidade eu acho que ela já está sendo. que de algum aspecto faz sentido surgir o menino superpoderoso. É que ele só é chato mesmo. Mas faz sentido que uma próximo passo da evolução realmente vai ficar com ela. Eu ia falar isso justamente, que ele presume que ele vai ficar com ela porque ele sabe que as grandes viradas de chave da espécie passaram por ela, especificamente. Uhum. Então ele presume que ele é o próximo passo da humanidade. Vocês odeiam esse cara, mas é uma pena que é só na metade pra mim, porque ele falando ali, eu fico meio em dúvida, ele ama ou não a humanidade? Eu gosto dessa ideia, e aí, tipo, esse cara arrogante de tudo, ele ama ou não a humanidade? Por que ele quer por ser esse próximo passo ou não? É uma pena que não continua, eu adoraria ver, tipo, pra onde ele vai depois disso. Sim. Eu só fiquei triste porque o mangá me tirou a oportunidade de ver ele se fudendo. Sim. É ele ali no final? Eu acho que não é? Não Não é essa a ele, ideia? é o velho. O velho ali Não é o velho, não. Não é o O velho é velho. a memória daquele momento que ela vivenciou o velho. Provavelmente é ele e ela tá, tipo, lembrando daquele momento. É o que eu entendo. Tá, ok. Porque tá tudo ao redor, quando aparece o velho, né? No caso, tudo preto, assim. Então é, tipo, ela lembrando daquele momento em específico. Bom. Antes de acabar, então, eu só quero terminar dizendo basicamente, que já é até puxando pro próximo. Eu acho muito interessante como o primeiro mangá, a gente não pensou, não foi pensar nada disso. O primeiro mangá traz uma reflexão sobre vida, esse segundo mangá traz uma outra reflexão sobre vida, e o mangá que eu vou trazer também vai trazer uma reflexão diferente sobre vidas. Não é toda a arte isso, basicamente? Não, eu não sei, Kamen Rider tem reflexão. Toda a arte é isso. Acho que não sobre Mas toda arte é isso, mas o conceito, como o Luke tá falando, exato. Aproveitando um comentário que eu tinha feito na nossa outra maratona de enquadrados, Judeu, parabéns por trazer o mangá sem nenhuma violência sexual que estragou a narrativa. Trazer um mangá seinen. Especialmente pra um seinen. Muito bem lembrado, Bosch. Sem verdade, nenhuma violência. A maratona que a gente fez anteriormente era ou tinha violência sexual ou algum sexo inusitado de alguma forma, né? É verdade. Eu não lembrava disso, Isus, tem completa razão. Já quebrou a corrente, então. É um mangá que eu escolhi, infelizmente, vai voltar pra esse ciclo. Ou felizmente, porque o mangá é bom. O meu mangá tem violência, mas é violência contra nazista, então tá liberado. Mas eu não sei se tem alguma obra de arte que você poderia falar é sobre a vida e não é verdade isso. Tudo é sobre a vida, que não é? Não, sim, mas quando você pensa em Sky High, o jeito que Sky High é sobre, tipo... Sky High é sobre a morte, a gente vai chegar lá. Exato, e a morte? Morte é o oposto de... Mas isso é semana que vem, gente. Nessa semana, então, encerramos Sky High, Escolha do Bocha, na semana que vem. Mas não saiam daí que vai ter recomendação. Só o Sky High primeiro, hein? Não precisam ler além do primeiro. Uns 10 volumes de Sky High. Dois volumes, só Dois volumes, só 2 volumes. Recomendação da semana é minha. Sua, Judeu, manda bala.
vamos lá. Ando procurando por, além de coisa hipster, ando procurando por terror. Ando meio fascinado por mangá de terror ultimamente. Vou começar pelo nome desse, Nikubami Honegishimi, de um autor chamado Paregoric. Não fez nada além desse um mangá, ele escreve e desenha. Tem uma revista que ninguém sabe também, tanto faz. Ninguém é aqueles mangá, né? Não li. Não é. Saiu na revista de Girls Last Tour. Eu conheço essa revista. Tem umas coisas Girls Last irrelevantes, não. Tour e o marido Yakuza. Esses são os dois mangás famosos dessa revista. E, basicamente, detetive de paranormal, ok? Essa é a premissa. É um pouquinho mais complexo que isso. É um mangá que se passa em 2 linhas do tempo, em 1999 e em 2023. Então, em 1999, a gente acompanha a história desse fotógrafo e dessa jornalista de uma revista do oculto. E são basicamente, o grosso do mangá é isso. A gente acompanha eles indo de lugar em lugar e desvendando alguma coisa paranormal que tá acontecendo ali, e é paranormal de fato, ok? Tipo, não é, tipo, não, o que tá não é Scooby-Doo, é tudo, é um terror real que tá acontecendo no mundo. Só que em 2023 a gente acompanha também esse jornalista do paranormal que quer desvendar o que aconteceu com a tia dele, que é a jornalista que a gente acompanha em 1999. Então ele meio que está entrevistando no nosso presente o fotógrafo e o que aconteceu com a tia dele que estava fazendo essa jornada junto com ele. O mangá começa com essa cena, inclusive, a morte horrível dessa jornalista que a gente vai acompanhar pelo mangá todo. Então ele tem essas 2 linhas do tempo rolando no mangá. É bem interessante como elas têm cruzado até agora. O mangá tem pouca coisa, só 2 volumes por enquanto, tá em andamento, mas eu tô bem curioso para as linhas que estão interlaçando nessa história. Eu acho que tem algo bem, bem curioso sendo construído. É uma pequena aposta, mas o que não é aposta é o terror desse mangá. Esse mangá é o primeiro mangá desse autor. Ele tem algumas coisas amadoras, eu diria, em termos da narrativa aqui e ali. Mas a arte do terror dele é maravilhosa. Uma arte do grotesco e realmente você não quer passar muito tempo olhando para esses monstros terríveis e conceitos maravilhosos que esse mangá cria. Cada criatura me faz lembrar um pouquinho de como é que eu esqueci o nome do mangá da menina ali que da menina de Miroku-chan. Ele tem esse aspecto de Miroku-chan de criar monstros maravilhosos, só que Miroku-chan é só o susto, você nunca sabe direito o que está acontecendo com aqueles fantasmas. Aqui ele adiciona o Junji toesco de tipo, dá informação o bastante de como aquilo funciona para você imaginar algo terrível, tipo, de como é que seria se transformar naquilo. Muito bom, muito bom. Então um bom horror sendo construído aqui. Não é isso. Muito bom. Qual que é o nome do mangá novamente, para achar aqui? Nikubami Honegishimi. Deixa eu ver se tem uma tradução de nome aqui no mangá. Eu não sei pra gente abaixo. Não tem nada. Nikubami Honegishimi. Eu não tenho a mínima ideia de como é a tradução disso. Nikubami. Eu preciso do kanji. Não tem kanji, o título tem katakana. Nikubami. Nico é carne. Sim, é osso, né? Bom, Estamos chegando lá. Carne e osso. Pode ser que Tudo a ver. Tem tudo a ver com o começo ali do mangá. Tá bem, tá no começo. Significa com. Tipo, 2 palavras muito específicas. Significa rasgar a carne e triturar os ossos. Significa essas 2 palavras. Né? Uau. Não seria estranho que ninguém saberia traduzir, porque é bem específico mesmo. Então é o que acontece com a tia dele, falam ali. Rasgaram a carne e distorceram os ossos. O mangá começa com a cara da tia no velório. É uma segunda página do mangá bem horrível. É maravilhoso nesse sentido. Então fica a recomendação, quem tá procurando por um bom horror, Nikubami Honegishimi. Muito bom, muito bom. Fica então aí a recomendação. Adorei a tag episódico com um sutil plot contínuo. Essa é a tag do que tá alta aqui. É uma boa tag. Episódico com underlining continuous plot. É bem isso mesmo. E eu tô curioso pelo continuous plot underline, né? Então, vamos ver se...
Alguma coisa interessante ele tá construindo, porque o grosso do mangá é a gente acompanhando a tia e o fotógrafo, e aí meio que no começo e no final a gente vê esse garoto entrevistando o cara no futuro. Então, isso aqui às vezes tem mais. Muito, vamos ver. É uma pequena aposta também nesse sentido. Vamos ver pra onde Isso vai. aí. Muito bom, então. Então é isso. Nikubami Honegishimi. Essa é a recomendação da semana. Até semana que vem, gente. Até semana que vem. Que vem. Muito bem.